possivelmente alguns de vocês, não, faz parte, vamos ter paciência, vamos entender A, B, C, D, E, sabe assim? Possivelmente alguns de vocês vão me pedir isso e vocês têm todo o direito, né? Só que vocês não podem me tirar o direito de estar completamente insatisfeito com o 11º empate do São Paulo. Atenção, o rei do empate. 11 empates, também conhecido como 33 pontos em disputa. 33 pontos em disputa, que nós ganhamos 11. Perdemos o resto, 22. Não é verdade? Também conhecido como 1/3 daquilo que a gente disputou. Também conhecido como desastre. Por quê? Porque foram contra times dentro da nossa casa, com a nossa torcida, que nós tínhamos a obrigação de ter ganho. Então, assim, não dá para estar satisfeito. Claro que eu respeito quem esteja. Eu não estou, né? Com a camisa do time que eu visto, eu não estou satisfeito com esse tipo de coisa e quero ter a certeza que ninguém no São Paulo está também. Porque se vier com blá, blá, blá e papinho furado também, pelo amor de Deus, vai tomar pé na testa. O São Paulo não pode empatar com o Goiás dentro de casa, com todo o respeito que a gente tem pelo Goiás, né? Então, assim, infelizmente, mais uma partida que o São Paulo é incapaz de segurar um resultado, né? Estava levando os 3 pontos, segurar um resultado no último minuto, praticamente, do jogo, né? Para frustração aí de milhares de torcedores, milhares de abnegados que deixam suas famílias, vão para o estádio, vão fazer festa, vão comemorar, tal, e recebem de presente um empate mequetrefe como esse no Morumbi. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, para tentar repercutir aí em 10 minutos tanta coisa que a gente teria que falar a respeito não só desse jogo, mas tudo que cerca essa situação que o São Paulo vive. Eu vou tentar, até por uma questão de saúde, eu vou tentar separar a Copa do Brasil, vou tentar separar a Sul-Americana do Campeonato Brasileiro, né? Eu vou tentar separar. Porque, assim, a nossa situação no Campeonato Brasileiro hoje não é uma situação fácil, não é uma situação confortável, né? E principalmente perdendo pontos imbecis como esse que o São Paulo perdeu na noite de hoje. Então, assim, nós vamos falar especificamente desse jogo, dessa partida e da situação do São Paulo. No intervalo eu coloquei, será que nós vamos ter que nos acostumar, né, a ter que fazer um monte de gol, porque a gente já sabe que vai tomar um monte de gol? A gente tomou contra o Ceará, a gente tomou, em casa eu estou falando, contra o Fluminense, a gente foi jogar com o Internacional, tomou outro monte de gol também, tudo bem. Uma partida fora da curva, diante da situação que o São Paulo vivia, que no final até podia ter ganho. Né? Em 3 lances capitais no final do jogo, a gente podia ter matado, coisa que o Goiás fez com a gente aqui, a gente não fez lá em Porto Alegre. O Wellington, né, encheu a fralda na hora de fazer aquele gol, o Éder não conseguiu cruzar, o Luciano perdeu o gol, mas tudo bem, isso é água passada. Aí você pega o Goiás sábado à noite no Morumba e você fala, cara, a gente vai ganhar o jogo, pelo menos ganhar. Ninguém está falando de ganhar de goleada ou facilidade, está falando em ganhar. Mas aí fica essa máxima, né? Essa máxima da incapacidade do São Paulo de segurar um resultado. Um pouquinho antes de tomar o gol no final, uma bola pela lateral, com 2 marcadores, o Thales me faz uma falta ridícula em cima do atacante, toma cartão amarelo com a bola dominada pelo companheiro dele ao lado. Né? E aí dá uma bola levantada na área que a defesa dorme e o cara cabeceia a bola na mão do Thiago. Vocês devem estar lembrando disso um pouquinho antes de sair o gol. Nós temos alguns problemas, ou melhor, nós temos muitos problemas. Vamos tentar falar disso também. Né? Então vamos lá. Primeiro que a gente tem uma zaga sub-15. Né? Uma zaga que não tem experiência do Arboleda e que não tem experiência do Miranda é uma zaga sub-15. Os meninos estão lá sendo colocados numa fogueira danada. Ah, mas não é menino. Não, eu sei tudo isso. Só que quando você põe muita gente com idade menor, né, numa responsabilidade desse tamanho, você está aumentando o risco disso não dar certo. Está acontecendo com o goleiro, está acontecendo com o menino Luizão, pode acontecer com o Beraldo a qualquer momento. Né? E eu vou falar agora especificamente do Diego Costa, que tem um monte de gente que ama aí. Ama, eu respeito. Vocês amam, eu respeito. Eu não amo, porque é o seguinte, o menino começou muito bem, caiu drasticamente, voltou, está começando a ser um zagueiro. Ele está começando a ser um zagueiro. Aí o seu Rogério Ceni, que a gente tem um respeito gigante, me dá a abraçadeira de capitão para o menino
E um monte de gente começa a chamar o menino de monstro. Pois bem, o cara se acha o Franz Beckenbauer da zaga de São Paulo. O cara se acha maior do que o Oscar Bernardi. Teve um lance no segundo tempo, inclusive no gol que saiu do Goiás, que dá para ver nitidamente ele discutindo com o Rafinha pedindo para ele marcar tal jogador, e ele dizendo que não, eu sou o dono, eu conheço o que tem que ser feito. Na clara intenção de que ele não está preparado para receber as flores que está recebendo e nem para ser capitão do São Paulo. Mas tem um monte de gente que chama de monstro. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer numa situação dessa? Né? O menino vai se achar que ele é monstro mesmo. E aí ele começa a subestimar a capacidade da gente de entender um pouquinho de futebol. E começa a fazer as coisas que eles fazem. Nós temos uma zaga sub-15. Atenção, nós temos uma zaga sub-15 jogando contra a gente, contra profissionais, né, que às vezes dão risada da gente. E da maneira como essa defesa se posta. É um negócio que beira o absurdo dos gols que o São Paulo toma. Fruto e muito do quê? Da inexperiência desses caras. Né? Ah, Rony, mas vai fazer o quê? O que tem para hoje? Eu sei, eu tenho usado muito esse termo. Agora aí entra a completa ausência de planejamento. Aí entra a incompetência da direção de futebol, que não se preparou para esse estado de coisas. Né? Um time que vai se contundindo, que vai se machucando, que vai tomando cartão. No meio da temporada, é bom lembrar isso, no meio da temporada, o time vai se esfacelando, um termo até que o Rogério Ceni usou, né? E aí o que você vai repondo? Você vai repondo com meninos que não têm a mínima condição ainda de assumir a titularidade de um time, da camisa como o São Paulo Futebol Clube. Se você põe um menino ou outro é uma coisa. Quando você começa a enxertar e o seu time é cheio de menino, você vai correr esses riscos que o São Paulo correu hoje e tem corrido em todas essas partidas. Um absurdo, entendeu? A incompetência explicitada, né? A falta de planejamento descarada, que não traz um zagueiro, que não traz mais laterais, né? Que não traz mais jogadores de ataque que possam, de alguma forma, resolver os problemas que o São Paulo tem. Né? E não permitir que, em momentos decisivos, o São Paulo tome os gols idiotas que tem tomado. Né? Que podem trazer um prejuízo gigante para o São Paulo no futuro próximo. Ninguém aqui tem esperança, expectativa ou sonho, até porque eu não sou idiota, de que eu queria disputar o título brasileiro. Não é por aí que funciona. Só que assim, gente, a gente não pode acreditar ou bater palma para 11 empates do São Paulo. A gente não pode. Né? Isso daí é um absurdo. Entendeu? Então, assim, a análise da partida de hoje ela é uma coisa mais generalizada, não é necessariamente análise, porque o São Paulo tem repetido isso todos os jogos. O São Paulo tem repetido isso, a gente fica repetitivo com relação a essa função tática. Rogério, quem sou eu para ensinar a missa para o padre? Não é verdade? Quem sou eu, irmão? Quem sou eu na fila do pão que o Rogério Ceni é treinador do São Paulo? Só que tem o seguinte, gente. Rogério, se você sabe que a tua zaga é inexperiente, a tua zaga é verde, né? Os meninos ainda eles não têm a condição de assumir uma responsa gigante que é vestir a camisa do São Paulo. Dá uma reforçada nos volantes. Tenta jogar com 2 volantes para ver se você fica mais protegido. Mas não. Você é teimoso. Você gosta de teimar. Aí depois você vai na coletiva e dá suas desculpas lá. Que um monte de gente aceita e alguns, né, acabam não aceitando porque, né, apesar de ter muita coisa ali de verdade, gente, tem muita coisa também que, né, no final das contas acaba sendo aquela milonga que a gente escuta frequentemente. Infelizmente, essa é a realidade do São Paulo. Infelizmente, essa é a frustração. Infelizmente, essa é, como é que eu vou dizer para vocês? É a dor, né, que o torcedor São Paulino sente nesses tempos. Repito, eu estou separando a Copa do Brasil, eu estou separando o Sul-Americano e estou separando o Brasileiro. Para os que vão falar, mas vai fazer, como é que você separa? O São Paulo está evoluindo nas competições, então não pode. Então, pois bem, por que não pensou isso antes e não planejou melhor? Por que não contratou melhor? Por que não reforçou o elenco de maneira adequada? Perguntas que vão ficar no ar. Quer mais pergunta? Eu vou dar mais pergunta também. Por que a gente continua machucando o jogador da forma como a gente machuca? Só nós machucamos tantos jogadores
Ninguém machuca tanto jogador que nem os no São Paulo Futebol Clube. Ninguém demora tanto para recuperar jogador como se demora no São Paulo Futebol Clube. São 500 interrogações que ninguém, absolutamente ninguém coloca isso. Quantas partidas o Patrick fez, já que vão falar que tem maratona, quantas partidas o Patrick fez para que se machucasse agora? O Igor Gomes joga todo jogo, porque ele é filho do Rogério Ceni, ele joga todo jogo. Né? Mas os jogadores que estão se machucando, quantas partidas fizeram? Quantas partidas fez o Miranda, que ficou no banco no monte para se machucar? Né? Então, assim, tem coisas também que não adianta ficar falando. Oh, maratona, um monte de jogo, o jogador está cansado. Ah, o calendário brasileiro. Você já não sabia do calendário brasileiro antes de começar a temporada? Então você se planeja, entendeu? Porque depois jogar a culpa no calendário, meu, é só para idiota aceitar. É só para quem não tem um pouco de conteúdo que seja para aceitar. Haja paciência com isso que a gente tem visto, principalmente no São Paulo. Tá certo? Eu queria encerrar só com relação ao Luciano. Na hora da batida do pênalti, comentei, assistindo o jogo com a minha esposa, com meu filho, comentei com eles. Falei, o Luciano só bate aqui, ó. O Luciano só bate aqui. Ele bateu lá e o goleiro pegou. Então, assim, Luciano, também, menos, hein? Menos. O São Paulo precisa, você ganha um grande salário, você tem um grande contrato, a torcida adora você, eu acho você um bom jogador, nada mais do que isso. Um jogador regular, mas tem gente que te ama e a gente respeita. Tem gente que te trata como ídolo e a gente respeita. Só que assim, para perder pênalti, irmão, também obrigado, hein? Aí deixa o Caleri bater, porque pelo menos ele tenta, e se ele fizer, ele é artilheiro do campeonato. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, esperando aí também um comentário de vocês. Grande abraço e tamo junto.